Salve Maria! Vamos continuar falando sobre o pecado. No vídeo anterior, nós falamos, no nosso encontro anterior, nós falamos sobre o pecado mortal. Neste encontro, falaremos sobre o pecado venial, como resistir às tentações. Então, antes vamos pedir a presença do Espírito Santo, que é aquele que nos ilumina, abre a nossa mente para a compreensão da Palavra de Deus, Que o Espírito Santo fale em nós, faça conosco, como Jesus fez no Evangelho de ontem, que disse Efatá, para que nós sejamos curados da nossa surdez e para que possamos proclamar a palavra de Deus, que é o que o Senhor espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, meus irmãos, falar sobre o pecado venial. O pecado venial, ele enfraquece a caridade, traduz um afeto desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral, e merece penas temporais. O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe a pouco e pouco para cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Então, diferente do pecado mortal que nos leva direto ao inferno, se não houver arrependimento e se não houver a misericórdia de Deus obtida através do sacramento da reconciliação com Deus, do sacramento da confissão, o pecado venial não nos leva diretamente assim ao inferno, Bom, o pecado venial, o que ele faz? Ele enfraquece o nosso amor para com Deus, para com o próximo, a caridade em nós. E ele impede o progresso da pessoa nas virtudes da prática do bem e da moral. Ele atrapalha esse progresso, esse avanço na virtude. Se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa virtuosa, tem que evitar o pecado mortal. E o pecado mortal é um afeto desordenado aos bens criados. Também, como o pecado mortal, o venial também é um afeto aos bens criados. Vocês observem bem que todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar e o nosso coração de Deus, então nós nos voltamos para o pecado. Não existe meio termo, Do lado de cá está o inferno, do outro lado está o céu. E você está ali em cima do muro. Você pode escolher, lembrando que em cima do muro já é o inferno. Porque você ainda não se decidiu pular para o céu, você já está no inferno. Então, quem está em cima do muro já está no inferno. Já está escolhendo o pecado. Para Deus é sim, sim. E não, não. Se você escolhe o pecado de Deus, o lado de Deus, se você escolhe o bem, você não vai ficar em cima do muro. Você já está no céu. Não tem meio termo. O céu é sim, sim, não, não. Lembrando então que o muro já é o inferno. O pecado venial, ele não quebra a aliança com Deus. E ele é humanamente reparável com a graça de Deus. Ele é humanamente reparável na confissão. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Enquanto vive na carne, o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado,
pelo menos os pecados leves. Enquanto nós vivemos na carne e não no espírito, não nos é possível evitar totalmente o pecado venial. Mas estes pecados que chamamos leves, não os tenhas por insignificantes. Se os tens por insignificantes, quando os pesas, treme quando os contas. Então, se nós achamos que esses pecadinhos são insignificantes, quando nós vamos contá-los, então é de tremer, porque eles viram pecado mortal. Muitos objetos leves fazem uma massa pesada. Muitas gotas de água enchem um rio. Muitos grãos fazem um monte. Onde então está a nossa esperança? Antes de mais nada, na confissão. Então, a esperança de quem comete o pecado venial é a confissão. E o pecado leve, ele é assim, como esta jarra. Aqui temos um pingo de água, né? E aí é um pecado leve. E aí vamos cometendo. Outro dia, mais um pecado leve. E aí, mais um pecado venial, né? Um pecadinho. Falei ali da minha conhecida ali, falei mal da minha vizinha, né? E vamos aí aos pecados leves, né? Os pecados veniais. Cada vez que eu cometo um pecado venial, a jarra vai se enchendo, né, de pecado, né? E quando ela estiver aqui em cima e nós continuarmos colocando água, o que vai acontecer? Ela vai derramar. Então, de pecado venial em pecado venial, ele é transformado num pecado grave, né? Um pecado grave. E aqui o catecismo nos ensina que enquanto nós vivemos na carne, nós não somos capazes de evitar totalmente o pecado venial. Quando nós buscamos a confissão, então nós nos reconciliamos com Deus. João capítulo 20, versículo 22 diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, o sacerdote, ele recebeu de Jesus, né, quando Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, né, antes dele partir, ele diz aos discípulos deles: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverem os pecados, serão retidos. E quem são esses discípulos que ficaram para cumprir a missão de Jesus? Os apóstolos e hoje os nossos sacerdotes, que no momento da confissão eles se tornam em persona Cristo, né? Cristo em pessoa. Todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Isso nós podemos ler em Mateus capítulo 12, versículo 31. Não há limites para a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele não impõe. Não tem limites para a misericórdia do Senhor. Mesmo cometendo um pecado grave, você tendo ali um coração arrependido verdadeiramente, buscando a confissão, você então recebe a absolvição desses pecados e a oportunidade de se reconciliar com Deus. Cometendo pecado venial, alguns pecados leves, buscando a confissão, você também ali é reconciliado com Deus e volta a um estado de graça. Imagina um irmão que volta ao estado de graça após cometer um pecado grave, né? Jesus mesmo no alto da cruz disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas uma coisa é muito importante: o arrependimento. Sem o arrependimento não existe a reconciliação. Então não existe ali, né, a purificação do pecado. E aí você então não volta a estar em estado de graça. É preciso que haja também um arrependimento. Você pensar assim: eu vou pecar, depois eu confesso e estou perdoado. É um pecado isso. Você não consegue, então, a absolvição do seu pecado, porque não houve arrependimento. Bom, não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo.
Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Eu conheço uma jovem senhora que ela é mãe solteira. Ela é bem jovem. E aí, conversando com ela, né, sobre assim, as coisas de Deus e falando, ela com alguns problemas de saúde, muitas dificuldades na sua vida. Então eu dizia para ela, procura um padre, vai se confessar. E ela disse assim, porque ele é jovem e ela de vez em quando ela arruma um namorado e certamente que ela não tem ali um namoro santo, né? E quando eu disse para ela, procura um sacerdote, né? Vai confessar seus pecados, que as graças acontecerão na sua vida, né? Você vai ver como as coisas vão melhorar, você mesma vai se sentir melhor. Ela estava assim em ponto de entrar em depressão, essa jovem. E aí ela disse para mim assim, não, mas eu não estou arrependida das coisas que eu fiz e nem da vida que eu levo. O meu problema não é esse. Eu gosto da vida que eu levo. Não estou arrependida. Então não adianta eu procurar o padre e falar para ele de coisas que eu acho que eu não estou pecando. Então, quer dizer, esta pessoa, ela está recusando a misericórdia de Deus. Ela não quer se arrepender do seu pecado. Ela está recusando deliberadamente receber a misericórdia de Deus. Então, ela está pecando contra o Espírito Santo. E aqui também um outro exemplo bem claro disso é São Pedro, né? E São Judas. É São Pedro e Judas, desculpa, é São Pedro e Judas. São Pedro, ele negou Jesus, portanto ele pecou. E ali ele sofreu, né? Judas traiu Jesus, também sofreu. Só que Pedro se arrependeu e confiou na misericórdia do seu amigo, né? Confiou na misericórdia do seu Senhor. Judas não, ele teve remorso, não confiou na misericórdia de Jesus e tirou a própria vida. Aí é pecado contra o Espírito Santo. Então, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, lógico. A pessoa não quer o perdão, não quer se arrepender, não quer se reconciliar com Deus. Então, como vai haver para esta pessoa a salvação? Está perdida, é perdição eterna. Como fazer para resistir às tentações, né, do pecado, para resistir ao pecado? Vamos meditar nas palavras do livro Imitação de Cristo. Livro 1, capítulo 13º, parágrafo de 1 a 5. A resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações, procurando, vigilante na oração, não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda das almas para as devorar, né? O demônio, ele nos espreita, ele nos vigia, ele é astuto e ele espera a hora certa para atacar, né? Para nos devorar. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tenha algumas vezes tentações e não podemos viver sem elas. Se bem que inoportunas e penosas, as tentações são muitas vezes utilíssimas ao homem, porque através delas se humilha, se instrui e se purifica. Então as tentações, meus irmãos, servem para nos humilhar, para nos mostrar que somos fracos e que nós dependemos de Deus. Ela nos instrui, porque ela faz com que então nós busquemos a Deus. Ela também nos purifica, né? Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que eles progrediram na santidade. Todos. Não houve santo que não passasse por provação, por tentação. E os que não quiseram suportá-las, falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm.
pois nascemos com a inclinação para o pecado. As tentações, não é Deus que manda. Não, Deus não manda a tentação. Nós mesmos somos a causa da tentação. Por quê? Por causa do pecado original que está em nós. Nós já nascemos com essa inclinação para o pecado, né? Para o mal. Passa uma tentação ou tribulação, sobrevém outra. E sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Mas não é fugindo que podemos vencê-las. Porém, é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Então, passada uma tentação, né? Uma tribulação, sempre vem outra. Sempre vem outra. Porque neste mundo sempre haverá tribulação. É o Senhor mesmo que nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tribulação e tentação sempre vai existir. Não porque Deus manda, mas por causa da nossa tendência ao pecado. Mas não é fugindo que nós vamos vencer essas tentações. Não é fugindo. É preciso lidar com elas com paciência, com humildade, né? Assim nós podemos nos fazer mais fortes que todas elas quando vierem sobre nós, com todos os nossos inimigos, né? As nossas tentações. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará, né, dessa tentação. Pouco vai aprender com essa tentação. Pouco vai aproveitar porque vai deixar de estar fazendo um exercício para se tornar uma pessoa forte, né? E conseguir vencer as tentações. Antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que dantes. Então, quando fugimos da tentação e não arrancamos ali o mal pela raiz, essa tentação vai voltar e ainda mais forte do que antes, né? Com a ajuda de Deus, mais facilmente vencerás, com paciência e perseverança, do que com teu próprio esforço e fadiga. Olha, muitas vezes nós achamos que fugir das tentações ou que não cair em tentação é mérito nosso, mas não é. Nós não temos mérito nenhum quando nós conseguimos evitar as tentações. Para vencê-las, né, é preciso paciência e perseverança. Mais do que qualquer esforço nosso, é paciência e perseverança. É com a ajuda de Deus que nós vamos vencer. Então como eu faço isso? Oração diária, leitura da palavra, constância na sua oração, constância na busca do conhecimento de Deus, constância na busca dos sacramentos, constância, meus irmãos, na oração do rosário, né? A oração do Santo Rosário nos ajuda muito. Então, constância e vida de oração, assim como fazia Nossa Senhora. E também toma muitas vezes conselho na tentação e não sejas desabrido e áspero com o que está tentado. Então, o livro A Imitação de Cristo vem nos dar este conselho, né? Toma muitas vezes conselho na tentação e não sejas desabrido e áspero com o que está tentado. Antes procura consolá-lo como quiseres ser consolado. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Como o navio sem leme é levado pelas ondas em todas as direções, o homem negligente é inconstante em seus propósitos, é tentado de todas as maneiras. Então, primeiro, o conselho que o autor do livro Imitação de Cristo nos dá aqui é buscar conselhos na tentação. Está se sentindo tentado em alguma situação? Procura um sacerdote, procura uma pessoa de Deus. É preciso também ter cuidado com quem nós vamos pedir um conselho, né? Então, procura um conselho de uma pessoa de Deus, né? Do seu orientador espiritual. E não seja rígido e áspero com aquela pessoa que está passando por uma tentação, né? Antes, é preciso procurar esta pessoa, consolar da maneira como você também gostaria de ser consolado no momento que você está vivendo ali uma tentação, né? Está a ponto de se deixar levar por uma tentação, a cometer um pecado. E muitas vezes até um pecado grave, né? Que vai
te atrapalhar na sua salvação, que vai tirar você do amor de Deus, né? Da presença do Senhor, da graça santificante. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo. Todas as vezes que não somos constantes na nossa oração, na nossa perseverança de fé, a nossa confiança em Deus vai se esmorecendo, vai esvaindo. Nós vamos perdendo aquela confiança de Deus. Por isso, é preciso oração constante. Não adianta você pensar essa semana, eu vou rezar o rosário, ou vou rezar o terço, ou vou meditar na palavra de Deus, e o resto dos meses, né, o resto das semanas, ou o resto dos anos, você não reza mais, não busca, né, a palavra de Deus, e você fica um dia sem a palavra de Deus, no outro dia também, no outro você reza, você busca a palavra de Deus, no outro você fica sem. Você, meu irmão, está sendo inconstante, né? Presa fácil do inimigo, presa fácil do inimigo. Imagina, aí ele dá o exemplo de um navio, imagina um navio em alto mar, né? E as ondas batem o navio para cá, batem o navio para lá, joga para cá, joga para lá, e vem uma outra, joga para a esquerda, joga para a direita. Esse navio está a ponto o quê? De virar e afundar. Assim também somos nós, né? As ondas da vida, né? As provações, as tentações, as dificuldades, a nossa negligência na oração, né? O homem negligente e inconstante em seus próprios propósitos é tentado de todas as maneiras. Então não sejamos aquele barco que se deixa levar pela onda da inconstância, né? E da falta de propósito. Sejamos pessoas perseverantes na oração, constantes na busca do céu e da palavra de Deus. Sejamos como Nossa Senhora. Isto me fez lembrar mais uma virtude de Nossa Senhora, que é a contínua oração. É preciso ter uma vida contínua de oração, de busca dos sacramentos, de busca da confissão, missa constante. Se pudéssemos missa diária, seria para nós quase uma porta aberta para o céu já, né? Mas pelo menos a missa aos domingos. Não se pode faltar a missa aos domingos. Nossa Senhora, ela tinha uma vida contínua de oração. Era silenciosa, estava sempre num espírito perfeito de oração. Tinha a vida mergulhada em Deus. Tudo fazia em sua presença. Mulher de oração e contemplação, sempre centrada em Deus. Buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala aos corações. Eu a levarei à solidão e falarei ao seu coração. Em sua vida, a oração era contínua e perseverante, meditando a palavra de Deus em seu coração, louvando a Deus no Magnífica, pedindo em Caná, oferecendo as dores tremendas que sentiu na crucificação de Jesus. Então a palavra de Deus nos fala, eu a levarei à solidão e falarei ao seu coração. Buscar uma vida interior na presença de Deus, um espírito contínuo de oração, é isso que nós devemos fazer. Não se limitar somente às orações ao levantar e ao se deitarem nas refeições. Estender a oração para a vida, no trabalho, nos caminhos, enfim, em todas as situações, buscando a vontade de Deus em sua vida. Meu irmão, todas as vezes que você for tomar uma decisão, ore a Deus. Peça a Ele, pergunte, Senhor, o que devo escolher para a minha vida? Né? Tudo que você fizer no seu dia, pensa em Deus, faça por Deus, entregue a Deus. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso nós encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso é ordem de Deus, é palavra de Deus que nos exorta a vivermos desta forma. Fazendo assim, estamos cumprindo a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Você quer que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Então faça isso. Faça isso que a palavra de Deus diz. Faça tudo, tudo, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E não vos inquieteis com nada, nos diz a palavra. Em todas as circunstâncias,
apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Precisa de alguma graça? Peça ao Senhor. Tens alguma preocupação? Entregue a Ele. Precisa de alguma coisa, algum favor? Peça ao Senhor e também agradeça. Volte e agradeça ao Senhor. Renda a Ele ação de graças por tudo que Ele faz na sua vida. Nós temos muito mais graças do que provações em nossa vida, pois que não aguentaríamos viver mais provações do que bênçãos. São muito maiores as bênçãos nas nossas vidas, vocês podem observar isso. Então rendam sempre graças a Deus. Rendam sempre na provação, na dor, no sofrimento ou na alegria. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 6, versículo de 6 a 7, nos exorta a isso. Não vos inquieteis com nada, meus irmãos, não vos preocupeis com nada, tudo passa, só a palavra de Deus não passa. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta é a vontade do Senhor a nosso respeito. Então, Senhor, nós já te rendemos graças pelo dia de hoje. Já te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor coloca agora no nosso coração. Bendito seja o seu nome. Obrigada, Senhor. E nós pedimos à Virgem Maria que nos ajude a ter vida constante de oração, para que estejamos sempre na presença de Deus, fazendo assim a vontade de nosso Senhor, para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.